Vamos orar mais um pouco? Papai, nós queremos agora nos expor a Tua palavra. Senhor, ilumina a nossa mente, o nosso coração. Conecta o Teu Espírito Santo com o nosso espírito, para que nós possamos receber não o que eu falar, mas o que o Senhor falar para cada pessoa, Pai. O que o Senhor quer ministrar na vida de cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. O tema da minha palavra hoje é: e conhecereis a verdade. Alguém já ouviu essa palavra, esse versículo? João 8,32. Essa palavra, ela começou através de uma experiência pessoal que eu tive. O primeiro contato que eu tive com essa frase, com esse versículo, me deixou muito confuso e preocupado. Eu estava visitando um presídio, uma cadeia. Nunca tinha entrado numa cadeia. Então fui visitar. E quando eu entrei, vi aqueles presos lá, meu coração ficou muito angustiado. Aquelas pessoas ali sem poder ir embora para casa, presos. E uma frase enorme na parede, assim, dentro daquele salão. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu não era cristão ainda, e aquele versículo chamou muito a minha atenção, e eu fiquei querendo saber, meu Deus, será que com esse versículo aí, eles já vão entregar as vidas para o Senhor? Mas espera aí, você está no futuro. Está dizendo que eles vão conhecer, e tem uma verdade aí. Então, através desse versículo, o que a Bíblia nos fala sobre isso? Que nós vamos ter contato com alguma coisa, um contato íntimo, com uma verdade. E essa verdade vai nos libertar. Então, eu acredito que quando Jesus fala uma coisa, o contexto é muito amplo. Então, eu acredito que essa libertação, ela não tem a ver só com libertação de pecado, mas também com libertação de doença, com libertação do entendimento, do conhecimento. Eu acredito que isso que Jesus está falando é para abrir, sabe, um novo horizonte na vida da pessoa que está vivendo isso. Então eu fiquei muito, assim, curioso, ansioso com isso. E o tempo passou. E eu nunca esqueci dessa frase, desse versículo poderoso, que até hoje é um enigma para nós. Essa é que é a verdade. E eu quero te perguntar hoje, querido, da noite, o que é a verdade? Talvez todos sabem. Porque a gente procura dia e noite saber qual é a verdade. Queremos viver a verdade. Queremos estar com a verdade. Muitos casais trocam frases com essa palavra. Olha, eu quero toda a verdade. Onde você estava? Não esconda nada. Eu acredito que cada um aqui já falou essa frase, ou já ouviu de alguém. Você lembra no tribunal quem já foi jurado ou participou de algum julgamento? Né? Você tem que fazer um juramento, dizer a verdade, somente a verdade e nada mais que a verdade. Então a verdade é um conceito muito profundo espiritual, que pode ter várias denotações, vários significados e várias formas de viver isso. Eu já vi de pessoas que vão para o deserto, né? Pessoas que vão meditar, vão ficar sozinhos, isolados, para ouvir o seu eu, aquela paz interior, e de repente a pessoa chega e atinge a verdade para ela.
Outras pessoas acham que a verdade é você consumir informação, livros e livros e livros e autores, você lê muito e você fica cheio de conhecimento a ponto de você saber dar qualquer resposta para qualquer pergunta. E aí a gente, nesse momento, entende que você sabe a verdade. E tem outros ainda que fazem tudo errado, quebra a cara, tem prejuízo de todas as áreas, financeiro, emocional, físico, e depois que está todo moído, que já, sabe, passou já no crivo do inferno, aí a pessoa consegue ficar aqui na frente assim, agora eu conheço a verdade, que eu já passei por tudo que não presta. Então são vários tipos de sentimentos e experiências que fazem com que a gente ache a nossa verdade. Deixa eu ler aqui para ti, eu sempre gosto das minhas palestras de fazer a definição gramatical de verdade. Olha só o que diz o Aurélio, o Antônio Wise. Diz que é a propriedade de estar conforme com os fatos ou com a realidade. Outra definição de verdade é qualquer ideia, um princípio, um julgamento aceito como autêntico. Outra definição, juízos que apresentam veracidade eterna, universal e necessária. Ou seja, a verdade é algo que se pode afirmar com certeza. Então, eu quero também colocar aqui no telão algumas frases, alguns conceitos que as pessoas, no decorrer da história, eles publicaram isso como se fosse a verdade, porque é a verdade que eles entendem que é. Segundo o seu prisma, o que eles acham que é a verdade. Eu vou evitar de falar o autor, né, em respeito, mas são pessoas que fizeram história, que têm o seu nome marcado na história do conhecimento, e que essas filosofias, ou essas verdades, elas têm feito adeptos, influenciado pessoas, e assim como eles, eu e você somos alvo de sermos influenciados e viver uma verdade que a gente pode ter aprendido sozinho ou através de outra pessoa. Alguém disse por aí que o homem é um copiador, que tudo que a gente faz é cópia de uma outra pessoa. Então as mentes brilhantes vêm à tona e a gente escolhe aquilo que mais se adequa, que combina com a nossa forma de pensar. Alguém falou que controlar os outros é uma espécie de força bruta, mas controlar-se a si próprio, esse é o verdadeiro poder. Quem falou isso foi um pensador chinês muito conhecido e respeitado, em que ele, através da meditação, você conseguia encontrar o seu ponto de equilíbrio. Uma outra pessoa, filósofo também, falou que não há fatos eternos, como também não há verdades absolutas. Interessante isso que ele falou. Um outro disse que é preciso dizer a verdade apenas a quem está disposto a ouvi-la, ou seja, não insista. Liberdade total, não insista. Outro falou, posso ser uma pessoa desprezível, mas quando a verdade fala em mim, sou invencível. Esse foi forte. Esse é um líder indiano. Uma outra pessoa, muito também, no Oriente Médio, muito conceituado, ele falou o seguinte, com nossos pensamentos, nós fazemos o nosso mundo. Um outro, muito também importante, um filósofo grego falou, ninguém faz o mal voluntariamente.
E mais uma pessoa também importante da África do Sul falou: a educação é a arma mais forte que você pode usar para mudar o mundo. Então você analisa aí conceitos que foram criados a partir de uma perspectiva de alguém que pesquisou, que pensou, que sonhou, imaginou, meditou e chegou a essa verdade. Não sei se baseado em um outro guru, em outra pessoa. Tem coisas boas aqui. E tem coisas interessantes. Mas existem também algumas verdades populares que a gente conhece. E você sabia que essas verdades populares, elas também influenciam as pessoas? Olha essa aqui. Você com certeza já ouviu. O mundo não vai se acabar. Quem vai se acabar somos nós. Já ouviu falar isso? Outro falou: olha, o brasileiro só tem 3 problemas, gente: café, almoço e jantar, é só. Tem uma outra verdade que tentam nos convencer no dia do jogo, que você está participando da maratona, do futebol. Gente, o importante não é vencer, o importante é participar. Geralmente só serve para o perdedor. Então a gente vê que esse conceito de verdade, para uns, a verdade é a justiça. Para outros, a verdade é a liberdade. Para outros, é paz interior. Para alguns, a verdade é que não existe nada de verdade. Tudo é uma ilusão. Para outros, a verdade é o destino. Alguns dizem que a verdade é a autodisciplina. Outros dizem que a verdade é que não há céu e nem inferno. Outros dizem que o céu é aqui mesmo, enquanto você pode aproveitá-lo. Nós somos uma democracia, queridos. Quando eu vivia no engano, eu criticava qualquer pessoa que falasse alguma coisa contrária àquilo que eu acredito. Mas hoje, eu tenho a minha mente mais leve, eu entendo que eu preciso respeitar cada forma de pensar. E respeito. Mas para mim e para você, qual é a verdade? Já parou para pensar isso? Para mim e para você. Sabe, deixa eu te contar uma coisa. Quando eu conheci Jesus, eu fui com os irmãos para a igreja, foi uma coisa muito linda. Eu senti o chamado de Deus. Foi muito forte. E eu achava que quando eu fosse me ajoelhar naquele altar, minha vida ia ser mudada 100%. Quando eu saí de lá, que fui para casa, eu continuava cheio de dúvidas. Ainda sentia vontade de beber. Eu pensei: meu Deus, eu acho que eu não converti não. Porque eu estou me sentindo mesmo. Fiquei até com raiva lá. E aí algumas coisas vieram na minha mente, querido. Eu questionei a verdade que eu acabara de conhecer, questionei a minha fé. E eu pensei: meu Deus, será que esse pessoal crente da Igreja da Paz, será que eles estão certos? Será que não é aquela outra igreja? Gente, eu já tinha ouvido falar, sabe, de tantas religiões, doutrinas, fundamentos, teses, crenças. E eu fiquei pensando: eu sou cristão agora, mas espera aí. Será que a Bíblia, os cristãos, são esses o certo e o resto tudo está errado? E se for o contrário? Se for os outros lá estão certos e nós que estamos errados? Porque eu via que tinha uns que tinham uma Bíblia deles, escrito outras coisas. E eu fiquei desesperado. Eu preciso saber a verdade. Será que vale a pena ser religioso mesmo? O pessoal fala aí que não existe céu e inferno. Eu poderia cair na gandaia. Se eu ficar a minha vida toda sendo religioso, gostar de ler a Bíblia, eu posso perder toda a minha juventude, perder toda a minha vida
E pode ser em vão, eu não posso ter esse prejuízo. Sabe, querido? E eu entrei numa crise pessoal e individual, não falei para ninguém. Aí eu comecei a pesquisar, eu comecei a olhar, e eu queria saber. E algumas coisas me chamaram muita atenção, queridos. A primeira delas foi que eu busquei a religião, busquei estudar sobre o cristianismo. E eu vi que o cristianismo era a maior religião do mundo. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, não é possível que a maioria está errada. Pela lógica, a maioria está certa. Né? Então, tanta gente boa. Olha, eu conheço o pastor Valdo, o pastor Eibe, o pastor Geraldo, aquelas pessoas ali. Gente, eu não vejo maldade neles. Eu acho que essa é a certa. Eu acho que eu vou ficar nessa mesmo. Aí meus pensamentos continuavam viajando, mas espera aí, mas deve ter alguma outra coisa. Aí eu apelei para a geografia, queridos. Eu comecei a olhar, comecei a pesquisar, comecei a ver, aí disse assim, nossa, a gente mora no planeta Terra. Poxa vida, eu vou pesquisar sobre o planeta Terra. Aí o que eu pesquisei, o que eu descobri? Que só o peso da Terra é quase 6, a palavra é até complicada, 6.000 quintilhões de tonelada. Eu fui querer escrever isso na calculadora, ela não escreve. É um peso que nenhuma calculadora tem. E suspensa no ar. E eu ali, em cima dela, vivendo. Eu comecei a analisar, sabe? Ela gira 1.650 quilômetros por hora. Sério? Não estou sentindo essa velocidade. Só para ter uma ideia, se você estiver viajando aí lá para Santarém, num Boeing 737, a velocidade de cruzeiro é mais ou menos 850 quilômetros por hora. E a Terra gira o dobro. E eu não me desloco. Um cientista falou que se a Terra desse uma freadinha de 5 segundos só e depois voltasse ao curso normal, era devastada a Terra. Vulcões, erupções, tudo se quebrando. Sabe, querido? E eu pensei, nossa, isso é muito grande. Alguém fez isso para mim. Tem um cara aí forte. E eu acho que ele gosta de mim, porque eu estou numa boa aqui. Aí comecei a apelar mais ainda, apelei para as ciências. Comecei a apelar, porque eu queria a verdade. Como é que eu cheguei aqui? Tanto cara mais bonitão já se foi. Se bem que eu sou, né, um charmosão, né? Ela que me disse um dia desse. E eu descobri que tinha 250 milhões de concorrentes, espermatozoides concorrendo comigo. E eu venci, meu irmão. Fui eu que cheguei. E eu fiquei pensando, meu Deus, essa terra, a minha vida, alguém está movendo isso, alguém colocou o sol, alguém fez tudo isso para mim. Como é que alguém pode chegar e dizer, não existe Deus? Será que a pessoa só quer usufruir aquilo? Eu comecei a pensar, bom, se a pessoa diz que não existe Deus, então tem que sair da vida, tem que sair da terra, ir embora. Porque alguém fez isso. E essa pessoa que fez isso não é má, mas é generosa. E está movendo o universo de uma forma milimétrica, toda sintonizado para que eu não sofra nenhum abalo. E eu já estava quase convencido da verdade, mas ainda faltava alguma coisa. E quando foi um dia de madrugada, o Senhor se revelou para mim. Eu tive um encontro com Deus de madrugada. E literalmente, queridos, o Espírito Santo olhou para mim, 3 da manhã. E eu senti ele dizendo, olha, você é esse cara aqui, ó. Você tem sido grosseiro, você tem sido
E eu entreguei a minha vida para Jesus, queridos. E eu descobri para mim o que era a verdade. Talvez você pense, a verdade é a minha fé. A verdade é que eu sou crente. A verdade é que eu amo Jesus. Mas a verdade não é uma coisa, não é um princípio, não é um estado de existência. A verdade, sabe o que é a verdade? A verdade é uma pessoa. A verdade é uma pessoa. Não é forte isso? Parece uma coisa banal, a verdade é uma pessoa. O nome dela é verdade. Mas o outro nome dela é Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Vou fazer igual o pastor Valdo, vou tomar um pouco de água. Em João 14:6, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu li isso várias vezes. E o Senhor me visitou e disse: fale sobre isso. O que significa isso na vida dos meus filhos? Essa frase, ela parece uma frase clichê, gente. Sou o caminho, a verdade e a vida. Parece você ler muitas vezes e não procurar olhar para isso. Isso é uma frase, não, beleza, é isso mesmo, mas tá bom. Agora eu vou para casa, para o trabalho. E para que eu te passe essa mensagem que o Senhor me deu, para mudar a minha vida, para que a gente entenda na real o significado de tudo isso, primeiro a gente precisa falar algumas coisas, para a gente entender essa verdade, que Jesus é a verdade. Primeiro a gente tem que procurar saber o que ele veio fazer aqui nesse planeta. Aí depois a gente vai chegar no significado desse versículo. A lista das coisas que Jesus veio fazer nesse planeta é muito grande. Eu tenho vários versículos aqui, eu não sei se vai ser possível, mas tudo bem. Olha só o que Jesus veio fazer na terra, presta atenção. Isaías 42, abriu os olhos aos cegos, tirar da prisão os presos e aqueles que jazem em trevas. Hebreus 10, veio para ser o sacrifício definitivo. Mateus 4, ele veio para anunciar o reino de Deus. Daí em diante ele começou a dizer: arrependam-se, pois o reino dos céus é chegado. Ele veio buscar e salvar o perdido. Ele veio reconciliar o homem com Deus. Reconciliar porque existia uma conciliação, existia um relacionamento antes. Então ele veio trazer de volta aquela amizade. Era o cupido. Deus ali, sabe, ferido conosco. E a gente pecador, e ele veio fazer essa volta. Então, se você notar nesses pequenos textos que eu te falei, queridos, existe um fato comum a todos esses textos que eu te falei agora. E esse fato é que a gente vê um Jesus que veio se tornou homem, e ele veio salvar, ele veio reconciliar, ele veio ajudar, restaurar, resgatar, arrancar do diabo. E todas essas coisas que ele fez, querido, não exigiu a nossa atuação. O serviço todo foi feito por ele. Não existe na Bíblia alguém dizendo assim, ó, o homem estava em pecado e o homem disse, ó, mande um salvador para nós. Ou seja, nós não participamos desse sacrifício. Tudo foi iniciativa dele. Mas é aqui que mora o perigo, querido. Talvez por causa disso, dessa iniciativa de Jesus, talvez isso tenha causado algo em nós, que a gente olha para Jesus, sabe, como aquele maravilhoso sentado à direita, e nós aqui na terra, sabe, parece que há uma distância tão grande. A gente ora, sabe, a gente ora todo dia, mas parece que a gente não tem aquela intimidade de dizer, eu vou lá na casa de Jesus, vou sentar lá no sofá dele, botar o pé em cima
abraça o sofá e diz: ei, Jesus, tudo bem? Vamos tomar uma água. Parece que não há aquela amizade gostosa, aquela liberdade, sabe? A gente lá no fundo olha para Jesus como aquele poderoso, e eu tenho que estar ali, sabe? Eu oro e estou crendo que Ele vai fazer, mas, sabe, parece que há uma distância. A gente se sente tão irrelevante, tão pequeno, tão inoperante, sabe? E isso pode ter feito que a gente não entenda esse conceito de verdade. Quando Ele falou, eu sou o caminho, sabe o que Ele quer dizer? Quer dizer, olha, meu filho, eu estou descendo lá daquele lugar inalcançável para você, eu vou baixar aqui ao teu nível. Olha, o caminho é por aqui. Vem, eu vou andar com você, lado a lado, porque você não consegue subir. Veja o que está escrito em Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Então o que ele quer dizer com isso? Meu filho, vem, eu te mostro o caminho para o Pai. Só que o Pai, quando Ele olha de longe, Ele me vê, Ele percebe a minha silhueta espiritual. Então você vai conhecer o Pai, mas você tem que parecer comigo. Sabe? O sacrifício que Jesus fez por nós nunca dependeu de nós, mas o nos aproximarmos dEle, para parecer com Ele, depende de nós. A gente pensa, não, mas Ele é muito inalcançável, eu nunca vou conseguir chegar a esse nível. Como assim? E o ponto da mensagem principal que Deus mexeu comigo, vou te trazer agora. Que essa vida incrível, queridos, que eu e você buscamos para a nossa vida, essa vida maravilhosa, cheia de novidade, ela só vai ser alcançada quando a gente ficar parecido com Jesus. Ele falou que eu posso, Ele falou que você pode. Sabe, é olhar para a vida de Jesus, é pensar em Jesus, é pesquisar, é imaginar por que Ele falou aquilo, por que Ele pensou aquilo. Não é somente ir fazendo a obra que Ele mandou. Porque se a gente meditar, querido, lá no fundo, a gente ainda não conhece totalmente. Não somos parecidos com Ele. Essa é que é a verdade. Essa que é a minha preocupação, essa que é o meu desespero. Porque dentro de nós, querido, parece que milita um outro evangelho. Um evangelho da parcialidade. E Deus tem dito, meu filho, para mim. E eu digo para ele, Senhor, eu acredito em quase tudo que o Senhor fala. Com minhas ações eu digo isso. Olha aqui, eu achei aqui, olha. Achei aqui, a palavra de Deus. Por isso vos digo, todas as coisas que pedirdes orando, crede recebê-las e as tereis. Eu creio. Eu vim para que tenham vida, e a vida em abundância. Creio. O meu Deus suprirá todas as suas necessidades, de acordo com suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Amém, eu tomo posse. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei que vocês conhecem esse versículo. Eu vi na minha Bíblia. Mas nós esquecemos, queridos, as coisas que são fundamentais. Eu vou procurar aqui. Mateus 5:44.
Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Como é que é o negócio? Bendizei os que vos maldizem. Sabe o que é bendizer? Elogiar. Elogiar. Eu consigo, ele falou. Fazei o bem aos que vos odeiam. Te odeio. Vamos almoçar lá em casa. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Senhor, abençoa. Não é aquela oração, Senhor, eu te peço, leva. Não é aquela oração, não. Não é não. Não é não. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está no céu. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Esse versículo acabou comigo. Esses dias, querido, há 2 semanas atrás, eu tive uma experiência com Deus. A minha esposa está fazendo um curso de psicanálise, já falei aqui, e ela já está fazendo atendimentos. E a gente está morando numa casa que é um cubículo, sabe? Saímos de uma casa grandona e fomos para uma casa na Zona Sul, é mais caro, então tem que reduzir o tamanho. O quarto do meu filho é 2x2. E aí, não tem aonde ela atender aquelas pessoas pelo Zoom. Não tem, só no nosso quarto. E qual o horário de atender? 6 ou 7 da noite, a hora que eu chego para ir para o computador. Aí eu cheguei, ela falou, amor, eu vou atender aqui. Eu falei, olha, você não pode atender aqui, porque eu cheguei, eu vou acessar. Procure outra sala, olha, nunca vai ser aqui no quarto. Nem agora, vai lá no fundo do quintal, no quarto da Sônia. Mas te amo, tá? Aí fui para o trabalho. Aí voltando do trabalho, eu escutei uma voz. Uma voz. Eu estava distraído, gente. Estava ouvindo uma música lá. Aí a voz disse assim, você fez isso? Você fez isso? Só falou isso. Aí eu não falei mais nada. Aí comecei a lagrimar. E eu não sei por que eu fiz aquilo, queridos. Eu estava em pleno jejum. Aí eu cheguei em casa desesperado. Tomara que eu chegue, eu preciso ir lá. Quando eu cheguei, corri lá na sala. Sara, nossa, me perdoa, cara. Aquilo que eu falei foi terrível. Eu não sei te dizer por que eu falei. Eu só quero te dizer que as tuas consultas vão ser nesse quarto aqui, nessa cadeira. E quantas forem, você me perdoe. Não atente cada um para aquilo que é propriamente seu, mas também para aquilo que é dos outros. Sabe, queridos? E eu vou adequando o evangelho, sabe? Vou fazendo o evangelho contendo só aquelas coisas que eu aceito fazer, sabe? Eu amo a Jesus, sabe? Mas eu não me identifico com aquele irmão ali. Sirvo a Deus, sabe? Mas eu preciso te falar uma verdade. Aquele cara não presta. Eu amo a Deus, mas aquele cara não presta. Sou apaixonado por Jesus, mas naquela igreja eu não vou mais. O pastor me tratou mal. Eu sou cristão, mas eu não levo desaforo para casa. Me ofendeu, você vai ouvir. Estou no meu direito. Meu direito, ninguém penetra no meu direito. O direito é meu. Você entrou no meu espaço, vai ouvir. Ajudar meu próximo, não dá nem para meus filhos, só tenho para eles. E olhe lá. Passa lá em casa. Vou te dar umas roupas que não estão mais servindo em mim. Ah, para que eu vou levar
notas de 5, de 10 dentro do meu carro, já pensando no morador de rua, alguns quilos de alimento. Eles vão trocar por droga. Por que eu vou levar? Está escrito aqui, ó, no livro Herege, segundo Alexandre, olha. Olha o que está escrito aqui. Se for para coisas boas, dê a quem te pede. Herege, capítulo 2. Se te explicarem, e seja uma coisa justa, ou se você notar que aquela pessoa não vai fazer mau uso do dinheiro, você dá. É isso? Dê a quem te pede. Mas para que você vai querer esses 100 reais? Amor, me dá um dinheiro aí. Para que você quer? Irmãos, vocês perceberam? Se a gente for ler a Bíblia, nós temos vivido um tempo, irmão, de escassez espiritual. A gente ora, sabe? A gente clama, mas parece que demora o milagre vir. A gente clama, a gente chora, chama a igreja toda, todas as igrejas, reúne todo mundo, vamos orar, vamos ajudar o Brasil. Mas às vezes não vem aquilo que a gente quer. Dízimo está ok, leitura da Bíblia está ok, trabalhando no reino está ok, life group ok, discipulado ok. Tem alguma coisa estranha acontecendo com a minha vida. É tão difícil ver esses milagres acontecendo. O que a gente vê é o nosso lar cheio de dificuldade, relacionamento com os filhos, é uma fresa, eu tenho que carregar na costa, meu Deus, sabe? Consegue fazer essa conexão, querido, com a vida de Jesus e com o resultado que eu estou tendo? Parece que os milagres, poucos que aparecem, parece que é só uma sobra lá do céu que escapa, pá, dá aquela sobra lá e pá, houve um milagre. Mas olha, ressurreição, libertação, pessoas vomitando câncer aqui no altar, lá em casa, sabe, o demônio esturrando, indo embora e quebrando tudo, ninguém vê. Qual é o evangelho, querido, que eu quero viver? Qual é a oração que vai trazer resultado? Sabe, eu imagino que a oração, quando chega lá no céu, querido, ela precisa passar por um selo de autenticidade. O anjo pega a oração e diz, espera aí, vem daqui. O selo de autenticidade é formado por vários itens. Tem um selo lá, espera aí. Tem humilhação diante do Senhor? Tem. Sinceridade no coração? Tem. É para o bem de outros ou para o bem só da pessoa que está pedindo? Pá. Sabe? Bota o selo aí. Não, peraí, tem um negócio aqui. Se sentindo superior, soberbo. Pega essa oração. Está vendo aquele montão que está ali, aquela pilha ali? Coloca lá. Põe de queima. Eu estou desesperado. Porque eu quero muito ser um vaso de Deus nessa terra. E eu quero que você seja um vaso. Mas, queridos, eu não posso criar um evangelho só para minhas circunstâncias. Eu não posso continuar tendo ressalvas das pessoas. Eu tenho que decidir. Dói, é difícil, mas eu tenho que, pelo menos uma vez, dizer, meu irmão, hoje eu vou te dar o melhor. Essa camisa é tua, acabei de comprar. Porque como que eu vou fazer tudo certinho? Mas será que Jesus, será que ele falou isso, mas sabe que eu não consigo fazer? Considerar o outro melhor que eu? Quem não ama o seu próximo não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu quero te convidar, querido,
a você fazer uma oração de coragem, uma oração perigosa. Eu estou revoltado comigo mesmo, porque eu já orei tanto, e os milagres mais importantes que eu sonho, demora tanto a chegar. Eu quero te convidar para você ficar em pé. Olha que João 15:15 fala para mim e para você. Jesus, ele acredita que você e ele, eu e ele, nós podemos andar lado a lado, no caminho que ele andou. Essa que é a verdade. Ele acha que você consegue. Ele sabe que você tem condição de memorizar tudo aquilo que ele sonha que você faça. Ele chegou até o Pai. E eu quero chegar até o Pai. E você quer chegar até o Pai. E você vai chegar até o Pai. Nós não vamos viver de migalhas. Nós vamos ver o céu descendo. O que é dar um pouco mais para o seu irmão? Eu entrei aqui no culto, eles estavam cantando, manso como Jesus, humilde como Jesus. Meu Deus, é isso que eu quero. Ser parecido. Eu quero te convidar, querido, para você fazer uma oração ousada. Eu quero te convidar para você dizer: Senhor, me leva para algum lugar. Eu quero ouvir a tua voz. Começa a falar com Ele. Incendeia a minha vida. Quebra os meus limites humanos. Começa a dizer para Ele: eu sou tão limitado. É primeiro eu. É primeiro a minha opinião. Lá em casa quem manda sou eu. Eu não gosto de ser confrontado. Querido, o caminho para o Pai, Ele disse: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Diga para Ele: eu quero ser diferente do que eu sou hoje. Começa a orar, começa a falar. Diga: meu Jesus. Ei. Eu posso ouvir a tua voz quando eu escutar de todo o coração, obedecerei. Cura meu coração, faz de mim tua vontade. Pois só a tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Senhor, eu preciso de uma mudança. A minha forma de pensar. Eu quero ser mais liberal. Eu quero dividir o meu pão com o faminto. Eu quero dar sem receber nada em troca, sem esperar a recompensa. Incendeia a minha vida, Senhor. Porque só assim eu vou fazer diferença. Só assim nós vamos trazer o céu até a terra. Não é de outro jeito, é através de Jesus. É através de ser parecido com Ele. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés.
posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Queridos, se esse recado de Deus serviu para você, eu quero te convidar para você fazer essa oração comigo, porque até agora eu estou em crise, abalado. O meu sonho é ser usado como um canal na vida das pessoas, mas eu sei que só quando eu for parecido com Jesus, senão eu vou ficar patinando toda a minha vida. Deus não tem problema de deixar uma geração toda morrer no deserto, porque Ele não se move por piedade do que eu estou vivendo, mas Ele se move pela palavra dEle, pelo princípio, e Ele quer esses princípios na minha e na sua vida. Senhor, eu oro junto com meus irmãos, Pai. Eu quero fazer um pacto com o Senhor. Nós ouvimos a Tua palavra, e a Tua palavra é a verdade. O Senhor é a verdade. Ser parecido contigo é o portal para chegar a Deus. Ser parecido com o Senhor é o caminho que leva ao Pai. Por isso eu quero te pedir, em nome de Jesus, nos ajude a partir desse momento. Não sermos tão parciais, não escolher tanto as coisas que são fáceis de cumprir. Senhor, nos ajuda a quebrar essa barreira, Senhor, da cobiça, da ganância, do egoísmo. Senhor, o Senhor veio e falou que nós precisávamos amar, Pai, não com palavras, mas com atitudes. Nós temos agora, Pai, uma convicção no nosso coração que agora vai ser diferente. Nos ajude, Pai, hoje mesmo a praticar, Pai, a Tua palavra, porque Tu és a verdade. Eu quero sair daqui e eu quero reconhecer que o meu irmão é muito importante, que o ser humano é muito importante, que o Senhor, Pai, é amor, e que o Senhor quer alcançar cada um. Senhor, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei, Senhor. Eu não sei se amanhã, depois que o Senhor resolver isso que está acontecendo nesse momento, eu não sei se nós vamos ficar felizes e humilhar o adversário, dizendo: tá vendo? Meu Deus é forte, pois se sujeite a isso. Eu não sei se vai ser isso, ou não sei se a gente vai dizer: o próprio meu irmão traiu a fé, o próprio irmão traiu, não é crente não. Senhor, vigia, Pai, conosco a nossa boca, que o nosso coração agora seja mudado, Pai. Nos dá um coração de carne, um coração que respeite, um coração que ama, um coração que ajuda, um coração que dá, porque é isso que o Senhor é. E nós te agradecemos por tudo, por o Senhor nos ajudar, Pai, em tempos tão difíceis. Obrigado, 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 Jesus.